Agora vamos falar das normas de eficácia limitada. Expliquei um pouquinho para você lá da plena, contida e limitada. Vamos falar das normas de eficácia limitada, quais são elas, tá? O mandado de junção é utilizado quando uma norma de eficácia limitada da Constituição não for regulamentada. Já expliquei isso para vocês. Cuidado, esse remédio não serve. Para que não serve o mandado de junção? Para regulamentar direito infraconstitucional. O preceito é para regulamentar para regulamentação de comando da Constituição. Ou seja, eu tenho a Constituição e eu tenho uma lei. Essa lei precisa de uma resolução para que ela possa ter vigência, para que eu possa exercer o meu direito que está nessa lei. Cabe mandado de junção? Não. A norma precisa estar na Constituição, beleza? Se a norma está na Constituição e eu preciso de uma lei, ok. Se a norma está na lei e eu preciso de uma portaria, de uma resolução, não dá. Segundo, quando já há norma infraconstitucional, mesmo que defeituosa. A Constituição mandou fazer uma norma infraconstitucional, foi feita, mas essa norma é defeituosa. Eu não consigo exercer algum direito meu porque a norma está com algum defeito. Cabe mandado de injunção? Não. Vai caber outras coisas, mas não mandado de injunção aqui. 3. Quando há faculdade de regulamentação. Ou seja, quando é algo que eu posso ou não fazer. A Constituição fala assim, poderá ser regulamentado através de lei. Então, isso é uma faculdade de quem tem a iniciativa para fazer essa lei. Se ele não quiser fazer, ok, a Constituição deu essa possibilidade para ele. Então, nesse caso, também não cabe mandado de injunção. São as 3 opções aqui que não cabe mandado de injunção, tá? No aspecto da eficácia limitada das normas constitucionais, doutrina e jurisprudência entendem que... Presta atenção nisso daqui, isso aqui cai bastante e é fácil, mas é cheio de detalhinho. Presta atenção. As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de junção não decorrem de todas as espécies de omissão do poder público, ou seja, não é sempre que vai caber o mandado de junção, mesmo que a norma for limitada. Mas tão só em relação às normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio institutivo de caráter impositivo e normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade. Você fala assim, meu Deus do céu, eu não lembro o que é esse negócio de princípio institutivo. Calma, que eu vou explicar tudo para vocês agora aqui, tá? Normas constitucionais de eficácia limitada, definidora de princípios institutivos. Foi a primeira opção ali que a gente achou, né? Vamos ver o que é ela. E a segunda é a norma constitucional de eficácia limitada, definidora de princípios programáticos, tá? Vamos abrir essa primeira opção aqui, São aquelas que dependem de lei posterior para dar corpo a institutos jurídicos ou aos órgãos ou entidades do Estado previstos na Constituição. Como exemplo, os artigos 88 e 102, parágrafo 1º. Vamos ver o que é, porque vai ficar fácil você entender. A lei disporá sobre a criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública. Então, uma lei vai falar sobre isso, sobre a criação de ministérios e assim por diante. Vamos supor que essa lei nunca tivesse existido. Há uma demora e também há uma necessidade, porque um direito meu, por exemplo, está sendo violado. Aí caberia o mandado de junção. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo STF na forma da lei. Então, olha só, estamos falando aqui da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que precisa de uma lei para ser apreciada pelo STF. Se essa lei está impedindo um direito meu, por exemplo, de ingressar com uma ação dessa, lógico que tem os legitimados aqui da arguição, mas só para você entender, caberia, então, um mandado de injunção. Essas normas podem assumir natureza impositiva ou facultativa. Lembra que eu falei para vocês? Se ela é impositiva, tem o dever. Se ela é faculdade, é o poderá. E o poderá não dá para fazer mandado de injunção. As impositivas estabelecem um dever de legislar. Exemplo, o artigo 88 que a gente já viu, ou o 33. Olha só, a lei disporá sobre organização administrativa e judiciária dos territórios. Então vamos dizer assim, que não tem lei para falar dos territórios, como é o Distrito Federal. E aí, acontece o quê? Não tem como, a organização administrativa e judiciária dele tá um caos porque não tem lei. Aí, lembra que o município podia ter feito a ação? Então, o território poderia aqui entrar e falar, legisla, tá? No caso, esse aqui é só um exemplo de norma, não um exemplo de mandado de junção, porque aqui já existe, lógico, a lei de organização administrativa dos territórios, tá? Vamos lá, por seu turno, as faculdades trazem uma mera faculdade para o legislador. Artigo 22, parágrafo único. Olha só, compete privativamente à União legislar sobre. Aí tem várias coisas que é da União. A União tem que legislar sobre isso daqui. Aí o parágrafo único fala, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questão específica das matérias relacionadas nesse artigo. Então não pode vir o estado e falar assim, olha, você está demorando para me passar alguma competência legislativa, porque é uma faculdade, tá, da lei autorizar o Estado a legislar sobre qualquer questão específica que ali estiver, beleza? Então isso aqui ficou fácil, né? Deu para entender o que são essas normas aqui, as primeiras normas lá, com um nome super complicado, tá? Uma norma de eficácia limitada, definidora de princípios institutivos. Agora vamos para a segunda. Normas constitucionais de eficácia limitada, definidora de princípios
programáticos, ou apenas normas programáticas, tá? Elas definem o quê? Ó? São as que estabelecem programas, metas, objetivos a serem desenvolvidos pelo Estado. Impõem um objetivo de resultado ao Estado. Não diz como o Estado deverá agir, mas o fim a ser atingido. Exemplo, artigo 3º e 7º. Vamos olhar aqui, eu separei um para vocês, que é o 7º, inciso 4 aqui. Ó. São direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas, as da sua família, como moradia, tal. Então aqui tem, ó, eu preciso aqui, ó, fixar em lei qual que vai ser o salário mínimo. E ele precisa atender, basicamente, esses itens daqui. Você lembra que todo ano o presidente fala como é que vai ser o salário mínimo? Então ele faz uma lei para falar como é que vai ser o salário mínimo aqui. Essa é a ideia, tá? Vamos lá. Último ponto aqui sobre o cabimento. Assim, estão fora do cabimento do mandado de junção as normas constitucionais definidoras de princípios institutivos ou organizativos de natureza facultativa, pois delas não emana um dever estatal de legislar. Se for facultativo, eu não preciso acompanhar, beleza? Então a gente já falou sobre todos esses pontos aqui